Começando mais uma hora de política, seu programa de entrevistas, de comentários, de acompanhamento das eleições de 2022. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, colaborador aqui do canal. Tudo bem, Carlito? Como é que você tá, meu querido? Tudo ótimo, Pedro Zambada. Feliz com a minha camisa prata da Shopee, em homenagem ao nosso amigo Luigi, né? Que ele disse que eu sou o influenciador de esquerda que mais se veste bem. Então, estou aqui com a minha camisa prata da Shopee, em homenagem ao meu amigo Luigi. Vou para São Paulo semana que vem e vou levar para ele uma dessa também da Shopee de presente, para que ele possa também gravar vídeos elegantes na Twitch. Prazer estar com você aqui, Pedro Zambada, recebendo Semana que um vem estaremos convidado. juntos, né, querido? Estaremos juntos, exatamente, no mesmo espaço físico. Estaremos também em programas de podcast na semana que vem, eu e o Henri Bugalho, outras pessoas. Teremos eventos e quem sabe até me vejam por São Paulo com o nosso convidado de hoje, né? Que é possível que Exatamente. aconteça. Exatamente. Estamos aqui com o grande Guilherme Boulos, nosso futuro deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, tudo bom? Tudo bom, Pedro, Carlito? Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para bater esse papo. Bolo, se você fosse a Mega Sena e eu tivesse apostado em você em 2018, hoje eu estava milionário, porque eu acredito que eu fui um dos únicos malucos ali em 2018, depois da eleição, com o Boulos tendo ali o pior resultado da história do PSOL na eleição. Eu falei, esse cara vai vir forte em 2020 e em 2022 ele pode até ser candidato a governador. Um monte de gente me chamou de maluco. Hoje a gente está vendo você forte no cenário político, não só de São Paulo, como no cenário político nacional também. Você foi candidato em 2020 em São Paulo, surpreendeu muita gente, sendo o candidato radical, segundo eles, na época, conseguiu chegar ao segundo turno com um candidato que tinha dinheiro, que distribuía a cesta básica. Agora, em 2022, chegou a aparecer ali em segundo e terceiro lugar em algumas amostragens de pesquisa para governo do Estado e decidiu tirar a candidatura de governo para se lançar deputado federal. Foi difícil essa decisão, Boulos, ou é algo que já estava pensado? Eu sou um desses entusiastas, inclusive, da sua candidatura a deputado desde sempre. Foi difícil essa decisão de largar o governo para concorrer à Câmara de Deputados? E deixa eu emendar na pergunta do Carlito. É muito diferente ser candidato a deputado do que a presidente ou governador? Vamos lá. Primeiro, Carlito, eu quando lancei a candidatura ao governo, foi por um sentimento de que a gente precisa acabar com 30 anos de governos do PSDB no estado de São Paulo. E queria ajudar para isso. Tínhamos ido bem, como você disse, surpreendido na eleição para a capital, para a prefeitura. Davi contra Golias, bicho. Nós tínhamos 17 segundos de TV, sem grana, sem estrutura, sem padrinho político, e fomos para o segundo turno contra a máquina tucana aqui em São Paulo. Fizemos eles passarem um sufoco, quase levamos a eleição. Agora, quando eu cheguei no começo do ano, botamos na mesa, junto com o nosso time, olhamos o quadro. Qual que é a situação, Carlito? Nós estamos numa situação, num momento político no Brasil, num momento histórico no Brasil, que não dá para a gente colocar projeto pessoal acima dos desafios, da responsabilidade que a gente precisa ter. Então é o seguinte, estava lá para candidato ao governo do Estado, estava eu, estava o Fernando Haddad, estava o Márcio França. O que ia acontecer? Se ninguém desse gesto, o que ia acontecer é que ia acabar perdendo os três e a direita ia ganhar de novo em São Paulo. Então, em nome da unidade, da construção da unidade aqui em São Paulo, nós retiramos a candidatura ao governo. E tem outra. Sim, conversei isso muito com o Lula, conversei isso muito com os meus companheiros de partido, com meus companheiros de movimento social. Bicho, eu acho que nunca nós enfrentamos um nó tão difícil no legislativo quanto a gente enfrenta hoje. História, o Centrão tomou conta. Mas o Centrão sempre teve nos governos, teve no governo do Lula, teve no governo da Dilma, teve mesmo. Só que tem uma diferença. Antes o Centrão compunha a base do governo. Hoje o Centrão manda no governo. O Bolsonaro terceirizou, entregou a chave do cofre para o Centrão. E o que não é Centrão é extrema-direita e fascismo, né, Boulos? Exatamente. Aliás, tem ali quase que uma amálgama, uma identificação entre quem faz da política negócio e os milicianos. É meio mafioso, miliciano, mercenário, tudo ali no mesmo bloco.
A gente poderia dizer que é família, viu, Boulos? Que quando fala desse pessoal, milícia, Bolsonaro, é tudo família. Não fica muito difícil de afastar, não. Ele realmente confunde os núcleos. É exatamente isso. E, aliás, o Bolsonaro é o cara que diz que sempre foi de centrão, né? Então, assim, e de fato, nesse sentido, ele foi sincero. Ele sempre foi ali do baixo clero do centrão, do PP, dessa turma, fazia pequeno negócio ali da rachadinha, do funcionário fantasma, do desvio de dinheiro, o esquema com miliciano em território. Então, veja, nós temos um desafio de também fazer esse enfrentamento ao centrão. E aí, eu acho que é o seguinte, e é a tua pergunta também, Pedro, sabe, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Né? Eu sendo candidato a deputado, às vezes as pessoas dizem, porra, o Boulos está eleito. Para um cargo majoritário é mais difícil, para prefeito, para governador e tal. Mas para deputado, o Boulos está eleito. E não é assim, cara. Porque para prefeito eu tinha 10 concorrentes, para deputado eu tenho 1.580 concorrentes no estado de São Paulo. Sim. Um deputado no estado de São Paulo, para poder estar eleito, tem que ter 300 mil votos. Né? Se eu quiser levar mais um, que é o mínimo que eu preciso tentar fazer, é 600 mil. Nenhum candidato de esquerda nunca teve 600 mil votos no estado de São Paulo na história para deputado federal. Sim. Então, assim, não é fácil, é uma eleição difícil, é uma eleição dura. Né? Eu estou na rua todo dia, bicho, sem descanso. Né? Vamos para o calçadão, para o terminal, para a comunidade, conversar com as pessoas, convencer, virar voto para o Lula, porque também a eleição presidencial não está ganha, e buscar chegar na Câmara Federal para ajudar nesse desafio, nessa tarefa de enfrentar o Centrão e a gente botar nossas pautas na agenda, no centro da agenda do país. Boulos, vou pegar um gancho Pode falar, Pedro. Não, eu vou pegar só um gancho da resposta dele que eu achei interessante, que ele falou que a eleição não está ganha. Eu quero lembrar as pessoas que, para deputado federal, felizmente, temos Guilherme Boulos, temos ótimas candidaturas, mas o Legislativo está numa situação tão crítica que, assim, eu acho que a gente não vai ter uma onda Bolsonaro agora em 2022, mas nós temos o trágico caso aqui em São Paulo, né, Boulos? Que o único candidato progressista ao Senado, por exemplo, é o Márcio França. Os outros são todos fascistas. Eu não sei o que São Paulo tem na cabeça quando elege gente do Legislativo. O Márcio ainda disse que foi a escolha difícil, ele abrir mão da candidatura, né? Foi muito difícil, com certeza, ele olhando ali os concorrentes, né? Não tendo ali nomes que colocariam de verdade a candidatura dele em risco, ele olhar e falar, realmente eu vou ser candidato ao Senado porque eu estou abrindo mão de algo. Eu quero aproveitar e emendar aqui um ponto no outro, Boulos, partindo da fala do Pedro para uma pergunta minha também, que muita gente botava pouca fé no início ali da sua candidatura a governo. Essa é a última pergunta sobre esse tema, já que você é candidato a deputado federal. Eu acho que todo mundo balançou de verdade quando o Silvio Almeida, meu querido amigo, foi apontado como seu vice. Ali foi um momento que as pessoas que diziam que você era radical, que era um perigo cogitar o seu nome para governo, falou, não, peraí, ele tem um acadêmico renomadíssimo como possível vice. Essa narrativa de que ele é muito perigoso não vai colar. Eu lembro que à época eu até cheguei a fazer um vídeo falando, ó, quem duvidava do nome do Boulos, agora pode parar de duvidar, porque com o Silvio Almeida sendo vice dele, até quem nunca pensou em apoiar o Boulos pode começar a parar agora e pensar. E na eleição de 2020, Boulos, você ia ter uma vantagem contra outros candidatos, que você teve 2.100.000 votos, a gente precisa lembrar disso. Também, eu sei que você, como candidato, você não pode cantar vitória antes do tempo, é o correto, claro, isso fica para quem faz análise e pesquisa, né, quem traz ali os dados, mas é muito importante a sua candidatura, a gente acredita, inclusive, que você, junto com outros candidatos do PSOL, vão ampliar ali a bancada do PSOL. Fazendo isso, Boulos, qual que você acha que será o caminho natural do PSOL? Consolidar cada vez mais candidaturas majoritárias ou passar um período sabático ali no legislativo, ampliando o partido, consolidando o partido? Ou você acha que pode sofrer alteração sem um critério cronológico isso? Olha, Carlito, primeiro, de verdade, te digo de forma sincera mesmo, eu não acho que a eleição está ganha para mim. Eu não acho que está ganha porque o voto legislativo, a cabeça do voto legislativo é muito diferente da cabeça do voto majoritário. Pode dizer, porra, no primeiro turno o Boulos teve 1 milhão e tantos mil votos
para a prefeitura, então ele vai ter 1 milhão de votos para deputado. Não é assim. Não é assim. Primeiro porque para muita gente que votou em mim para prefeito, tem outros candidatos a deputado. Né? Também no campo da esquerda, no campo progressista, tem um número de concorrentes muito maior, né? E a eleição majoritária, ela tem uma visibilidade de televisão, de rede, de atenção pública que a eleição parlamentar não tem. A eleição parlamentar, ela historicamente está muito ligada ao clientelismo, cara. Você chega, muita gente, por exemplo, que votou em mim para prefeito, numa comunidade, numa periferia, tem lá aquele cara que está lá há 200 anos, que botou um cascalho na rua, que é especialista em passar a prima de alguém na frente, na fila do posto de saúde, que é o candidato a deputado de muita gente lá. É brabo. Eleição para deputado, você tem um clientelismo brutal, que é máquina. É aí que o Centrão se cria. Então, de fato, nós temos que disputar voto a voto para poder chegar. E, claro, se conseguir chegar com força, é muito melhor. Até porque tem uma diferença muito grande. Uma coisa se eu conseguir ser eleito, chegar com uma votação baixa. Quer dizer, você vai ser mais um entre 513 lá na Câmara, se acotovelando. Outra coisa é, eventualmente, conseguir chegar com uma votação forte. Aí as agendas que a gente leva são agendas que vão ter muito mais visibilidade, muito mais força no Congresso Nacional. Então, esses são alguns temas que a nossa campanha está se preocupando muito. Agora, a perspectiva do pessoal, esse ano, é difícil falar para as próximas eleições, Calito, porque a gente não sabe o que vai acontecer na eleição desse ano. Agora, esse ano, o pessoal tem uma perspectiva muito bem definida. Foco para eleger o Lula, entendendo que não é eleger o Lula, eleger o PT. Não, não. Eleger o Lula é tirar o Brasil do pântano da barbárie e do autoritarismo. Ponto. Isso é tarefa de qualquer democrata, isso é tarefa de qualquer ativista, de qualquer militante, de qualquer um que tenha compromisso histórico com o futuro desse país. Então, o pessoal está plenamente empenhado na tarefa de eleger o Lula. E, ao mesmo tempo, ampliar as suas bancadas para ter força no parlamento, em todos os estados do Brasil, seja a bancada federal, seja as bancadas estaduais. E contribuir, claro, para a eleição de governadores do campo progressista. O pessoal tem candidatos a governo em vários estados do Brasil, em outros estados, como aqui em São Paulo, está na campanha do Fernando Haddad, onde a gente também está envolvido para poder ajudar a eleger o Haddad e acabar com o ciclo tucano no estado. Boulos, você fala bastante do centro, do Centrão, aliás, mas um dos seus alvos primordiais na campanha é o Eduardo Bolsonaro, que foi um recordista de votos aqui em São Paulo, e, no entanto, acho que a última vez que o Eduardo Bolsonaro veio para São Paulo, talvez seja na antiga sede do PSL, que tinha um empresário suplente do Major Olímpio que tinha negócios no Paraguai. Eu acho que ele não está muito afim de olhar para a cidade. Como é que a gente combate a extrema-direita sendo candidato a deputado federal? Pedro, se pedir para o Eduardo Bolsonaro chegar na Praça da Sé, ele vai ter que botar no Waze, meu amigo. Ele vai parar na Liberdade. Ainda mais se for falar, se pedir para ele chegar no Capão Redondo, aí ele chora e se caga no meio do caminho. E eu conheço o Capão, viu? Tive o prazer de conhecer o Capão na última vez que eu fui em São Paulo. Tô mais paulista que o Eduardo Bolsonaro. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Basta você fazer igual o Moro e botar o negócio de um hotel aqui, que você já pode ser candidato em São Paulo, viu, Carlito? Porque o Bananinha faz isso. Essa turma é tudo... Ele é turista aqui em São Paulo, né? Ele não é de São Paulo, não tem nenhuma relação com a cidade, com o estado, né? Ele usa o sobrenome, né, do pai, o pai tem os seus seguidores fiéis, e a partir disso ele conseguiu uma votação de fato expressiva para deputado, e de fato nós temos que tentar reduzir a votação desse cara. Quer dizer, é triste para o estado de São Paulo, é triste para o Brasil, porque ele foi o deputado federal mais votado do Brasil, que uma figura da baixeza, da desqualificação do Eduardo Bananinha seja o deputado federal mais votado do país. Por isso que eu fiz a polarização e o enfrentamento, Pedro, porque é uma coisa meio chocante, é ruim. E o cara é... Primeiro, ele é uma figura sem projeto nenhum,
não tem projeto, só fica tirando foto com arma em clube de tiro o dia inteiro, né? É uma figura desqualificada, despreparada, né? Fica ali na aba, usando a aba do pai. Ou seja, se a gente consegue derrotar o Bananinha, aliás, vale dizer, esses dias está tendo a polêmica por causa do piso da enfermagem, né? Que a esquerda Sim. batalhou para que pudesse ter o piso da enfermagem. Aí, como o Barroso no STF vetou, e o Bolsonaro tem encrenca com o STF, eles estão dizendo a esquerda é contra e o Bolsonaro era a favor. Um dos únicos deputados que votou contra o piso da enfermagem na Câmara foi Eduardo Bananinha. Outro foi o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, a turma do Partido Novo, né? Então vamos parar com essa palhaçada, né? Aliás, a postura do Supremo Tribunal Federal em suspender o piso da enfermagem é lamentável, é inaceitável e precisa ser derrotada, né? Pô, os enfermeiros e enfermeiras foram decisivos na pandemia, estavam na linha de frente, aí todo mundo elogia quando estão lá arriscando a vida. Aí, na hora de valorizar a barra, não pode. Mas, enfim, o Bananinha é parte desse problema. Então, nós temos uma tarefa, bicho, que é derrotar o Bananinha aqui no estado de São Paulo. É lógico que é difícil pra caramba. O cara tem máquina, o cara tem grana, tem o gabinete do ódio, né? Tem o papaizinho dele no Palácio do Planalto. Então, não é fácil derrotar o cara aqui em São Paulo, mas nós estamos firmes nessa batalha. Ô, Boulos, você falou sobre o Bananinha alguns dias atrás, alguns meses atrás, na verdade, que uns 2 meses atrás, viralizou o seu vídeo reagindo a uma fala dele, que ele não debateria com você, que ele não debate com o bandido e tudo mais, e a gente viu que você respondeu, virou um viral da internet. Eu queria saber 2 coisas, a gente já conversou algumas vezes, e eu não te perguntei ainda. Primeiro, quem criou o Café com Bolos, que é uma ideia genial? E segundo, como é que você tem essa sacada assim de vou fazer um react sobre essa fala do Bananinha, vou jogar, que vai viralizar? Vê só, aí tem 2 coisas, Kelly. Primeiro, e aqui justiça seja feita, nós temos uma equipe muito legal. Um time que está comigo há muito tempo, que fez a nossa campanha, a prefeitura em 2020, que já estava. O pessoal pergunta, pô, quem é o marqueteiro da parada e tal? Era gente que estava com a gente ajudando na comunicação do MTST, dando os primeiros passos do Café com Bolos. É gente pé no barro, mas com uma cabeça muito legal, muito jovem, muito antenada, né? Com uma inteligência política e comunicacional muito boa. Então, foi, por exemplo, o Gabriel Galim, do Galo, que é um amigo que agora, inclusive, por indicação nossa, está ajudando na campanha do Lula e tal, é quem me acompanha no Café com Bolos, né? Então, é quem foi pensando, construindo, ajudando a dirigir o Café com Bolos, que, aliás, eu estou usando o cenário do Café com Bolos aqui para o nosso bate-papo hoje. O cenário que fica aqui na minha casa é meu cenário de entrevistas. Agora, assim, essa coisa do react, assim, é meio assim, a turma vem e fala, porra, você viu esse vídeo? Aí eu falo, Aí tem essa coisa também da gente, na hora, já começa a escorrer. Fala, é porque tem coisa que o meme vem pronto também, né, Boulos? É isso, praticamente. Bicho. O Bananinha me chamando de bandido. Eu falei, essa não. Essa ele deu um presente aqui, ó. Bateu na minha porta, o motoqueiro entregou o bolo na minha mão. Eu falei, porra, aí não tem como, né? Outra coisa que eu queria saber de você é a campanha que tem sido feita em favor do Lula nas redes sociais, em especial nesse momento cabeçada ali pelo Janones. O que é que você tem achado disso? Você acha que o Janones está muito agressivo? Está dentro do jogo? Se fosse você, faria diferente? Vou jogar você nessa polêmica, porque a gente sabe que tem gente que, nesse momento, adora o Janones e tem gente que está odiando o que o Janones está fazendo. O Boulos. E queria te perguntar também, Boulos, não só do Janones, que é uma pergunta muito importante do Carlito, mas o que você tem achado da campanha do próprio Lula? Se você acha que ela ganhou uma agilidade maior com as dicas que você deu, a gente queria te ouvir um pouco a respeito disso também. Primeiro, eu acho que a campanha do Lula, hoje, de redes, a campanha de comunicação do Lula está muito melhor do que estava 6 meses atrás. Isso não é porque por dicas que eu dei, ou porque o Janones entrou, ou qualquer outra coisa. Isso é porque tem um time que tá pensando, que está ouvindo muita gente, que está incorporando isso, um time mais dinâmico. O Edinho Silva, que assumiu a coordenação de comunicação da campanha, é um cara sensacional, que eu tenho o maior respeito, e não é um cara da comunicação. Qual que é o segredo do Edinho?
O Edinho é um cara da política que sabe escutar, né? Está aberto para ouvir todo mundo e sabe peneirar as ideias, montar a equipe, articular time. Então, acho que o Edinho conseguiu fazer isso muito bem, junto com a equipe do Sidônio, o pessoal das redes sociais. Eu acho que a campanha do Lula está bem mais dinâmica nas redes. Agora, em relação aos Janones, as pessoas têm estilo diferente. Meu estilo não é o dele, né? Eu acho que ele cumpre um papel, né? O Janones ir lá, e sobretudo no Facebook, o Janones conseguiu. Aí tem uma coisa que a gente precisa separar. Uma coisa é a história do Janones com auxílio emergencial. Isso eu acho que ele fez muito bem, porque foi aí que ele cresceu já lá atrás, né? Quando ele se colocou como o cara que... Ele abraçou a pauta, né? Abraçou a pauta e as pessoas escutaram. O Facebook é uma rede mais popular que o Instagram hoje no Brasil, mais popular que o Twitter hoje no Brasil. É a mais popular do mundo, Boulos, na verdade, o Facebook hoje. Pois é, popular que eu digo até do ponto de vista de renda, dos setores que acessam o Facebook. Então, eu acho que o Janones conseguiu pegar ali e é importante que ele fale, que ele ajude a desmistificar isso. Agora, eu acho que combatividade é fundamental na política no momento que a gente está vivendo. Agora, eu não acho que combatividade se confunde com xingamento, né? Eu acho que a política tem que ser feita fazendo o enfrentamento de hoje, mas também pensando o dia de amanhã, pensando uma construção, pensando a construção de maiorias na sociedade. Acho que a gente não pode ser muito emocionado, não é, quando vai fazer o enfrentamento e o debate político. Eu acho que o Janones cumpre um papel importante, foi um gesto legal ele ter deixado a candidatura a presidente, entrado na campanha do Lula. Espero que também se eleja deputado lá por Minas Gerais. Boulos, em 2018, 2020, você, segundo fake news, inclusive algumas encabeçadas pelo Frota, você era um multimilionário, dono de mansões na cidade de São Paulo. Qual que é a fake news de 2022 contra o Guilherme Boulos, que já está sendo disseminada em São Paulo? Bicho, essa turma não tem muita criatividade, Carlito. Então, eles vão recalchutando... Tá esgotando também, né? Já não tem mais argumento. Eles vão recalchutando as mesmas de sempre. Então, vez ou outra chega no Zap, né, a nossa turma lá faz monitoramento, de novo que você invadiu não sei o quê, de novo que você mora no Morumbi, de novo que você tem um jatinho. Essa aparece de tempos em tempos, que eu tenho um jatinho particular. O Boulos fica dizendo que anda de Celtinha, mas no fundo ele tem um jatinho particular. São umas assim meio doidas. Eu me lembro em relação ao Lula, o Lula me contou uma vez que tinha uma fake news contra ele em 89, de que, na verdade, o apartamento dele em São Bernardo tinha um túnel secreto que levava até o bairro do Morumbi, onde ele tinha uma mansão. Então ele ia pelo túnel. Ele entrava no apartamento de São Bernardo e ia pelo túnel. Caraca, é um túnel gigantesco. Acho que é maior que o túnel do Banco Central, pô. Bicho, isso daí é uma obra de engenharia sensacional. O túnel de São Bernardo... Nem os egípcios aí das pirâmides. Mas, enfim, o pessoal ali, naquela época, eram mais criativos e tal. Hoje eles estão reproduzindo as mesmas de sempre, né? São as pancadas, essas fake news. Mas uma coisa, eu disse aqui no começo, Carlito, e aí não é exatamente uma fake news, mas é algo que vem, às vezes, da própria esquerda, e que nessa eleição tem vindo, e por isso eu tenho trabalhado para desmistificar de todo jeito. Não é nem a fake news do Boulos invasor, do Boulos milionário, de não sei o quê. É a de dizer o seguinte, não vota no Boulos, porque o Boulos já está eleito, vota em mim, vota no meu candidato. Então, isso é o que eu mais tenho trabalhado. Essa é perigosa mesmo. Né? Porque trabalha com uma ideia de falar, porra, Boulos foi bem votado para a prefeitura, ele vai ser muito bem votado para deputado, o que, como a gente falou aqui, não é automático assim, não é desse jeito. Cara, 600 mil votos, que é o que eu precisaria ter para me eleger e levar mais uma pessoa, nenhum candidato a deputado de esquerda jamais teve. O mais votado de esquerda, os dois mais votados de esquerda da história do estado de São Paulo foi Lula, como deputado constituinte, e Zé Dirceu, em 2002, quando Lula se elegeu presidente. Nenhum chegou a 600 mil. E dobrou praticamente o quociente eleitoral, né? Porque em Enéas, em 2002, que foi o mais votado de São Paulo, o quociente eleitoral naquela época ali era de 185 mil votos.
Ou seja, praticamente dobrou, né? Porque para você ter direito a uma vaga, você tem que ter pelo menos o dobro, pouco menos, na verdade, o dobro hoje para ter direito a uma vaga. Carlito, para Enéas se eleger, para Tiririca se eleger, na esteira da antipolítica, na esteira do deboche, é uma coisa. Para Bananinha se eleger, até porque a direita é mais unida, né? A direita se une, né? Para Bananinha se eleger como mais votado, na onda bolsonarista, é uma coisa. Para a gente se eleger na esquerda, né, são milhares de obstáculos. Ô, Boulos, em relação ao nome da Ediane, a gente tem visto aí ela aparecendo muito com você, ela é uma pessoa que tem um papel extremamente importante em movimentos sociais, no próprio MTST. Como é que tá essa entrada de cabeça, como a gente tem visto aí da Ediane, na política em si? Apesar de já estar fazendo política, mesmo não sendo candidata, né? Porque fazer parte de um movimento tão relevante, ter o papel atuante que ela tem já é um ato político. Como é que se deu essa entrada aí? Como é que você enxerga o papel dela na corrida de 2022? E o que é que você espera em relação ao futuro dela na política também? Carlito, para quem não conhece, você, o Pedro já tiveram a oportunidade de conhecer. A Ediane Maria, que é hoje candidata a deputada estadual em São Paulo, militante do MTST, é uma figura incrível, né? Eu tenho batalhado aqui para que ela se eleja deputada estadual em São Paulo. A história da Ediane, a Ediane é uma migrante nordestina, saiu há 20 e poucos anos do sertão de Pernambuco, né? Esperando melhorar de vida, veio para São Paulo, como tantos e tantos jovens fazem e fizeram esse mesmo percurso. Chegou aqui em São Paulo como uma mulher negra, pobre, encontrou porta fechada, encontrou invisibilidade, trabalhou 20 anos como empregada doméstica, diarista, babá, aqui em São Paulo, enfrentou todo tipo de coisa que você possa imaginar, mãe solo de 4 filhos, né? Guerreira. Porra, uma puta guerreira, vivendo na periferia de Santo André, no topo do morro. Essa mulher chega no MTST porque estava morando no fundo da casa da ex-sogra, né? Chega no MTST com os filhos lutando por moradia, se destaca, se torna uma liderança, uma pessoa solidária, vai organizar a cozinha, vai organizar o grupo na ocupação. Chega, e ela se descobre, uma pessoa que tinha sido ceifada nos seus sonhos, se descobre na ocupação, se torna uma baita liderança, monta um movimento negro dentro do MTST, Movimento Raiz da Liberdade, e aí ela se tornou, quase que assim, naturalmente, a candidata do movimento social aqui em São Paulo para deputada estadual. Eu tenho andado muito com ela e buscado ajudar no que está ao meu alcance para que ela seja deputada estadual no ano que vem, porque imagine, você ter na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um poço de conservadorismo, que na eleição passada os mais votados foram Janaína Pascoal e Mamãe Falei para deputada estadual em São Paulo. Você ter uma mulher negra, empregada doméstica, militante do movimento sem teto lá dentro, bicho, isso é uma revolução. Eu estou trabalhando muito para ajudar a Ediane. Você que está assistindo a gente, que não conhece ainda, vai lá na rede, segue a Ediane Maria. Você vai ver que é uma mulher incrível, né? Uma baita lutadora que merece estar lá o ano que vem. Ô, Boulos, outra coisa que eu queria comentar com você em relação ao Geraldo Alckmin, né? A gente viu que tiveram muitas críticas em relação ao Geraldo Alckmin como vice do Lula. Você foi um dos críticos. Eu acho que todo mundo na esquerda que tem uma certa crítica ao Geraldo Alckmin se posicionou. Eu fiz um documentário contra o Alckmin, sério. Você foi além um pouquinho, Pedro Sambarda. Mas a gente se posicionou em relação ao Alckmin porque a gente está vivendo um cenário diferente e tem muita gente imaginando que nesse momento dizer que a gente entende o cenário político é passar a mão na cabeça do que o Alckmin fez. E isso não é o fato. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você já declarou que vai votar no presidente Lula. Muita gente diz que automaticamente votando no Lula você vai estar votando no Alckmin, porque caso aconteça alguma coisa com o Lula um dia, o Alckmin pode vir a ser o presidente do Brasil. Eu queria que você explicasse como é que foi para você tomar essa decisão, porque a gente sabe que o Alckmin não agrada grande parte da esquerda, independente da situação que o Lula esteja ou que o Brasil esteja. Ô, Boulos, deixa eu inventar a pergunta só. O Alckmin tá mais feliz como vice do Lula? Conta pra gente. Ô, Carlito, primeiro eu não só vou votar no Lula, como estou coordenando a campanha do Lula no estado de São Paulo, estou buscando virar voto para o Lula todos os dias, e acho que eleger o Lula é uma questão civilizatória nesse país. É isso que está em jogo.
Todos nós aqui, você recuperou o tema, discordamos. O Alckmin não era o vice que eu queria, também não era o que você queria, que o Pedro queria, que muita gente de esquerda queria. Agora, não é o fato da gente ter discordado da indicação do vice que vai nos fazer ter a falta de responsabilidade histórica, né, de não entender que o Lula é quem pode nos tirar desse abismo do bolsonarismo, ponto. É quem pode derrotar o Bolsonaro. Ele escolheu o Alckmin de vice, é uma prerrogativa dele, ele é candidato a presidente da República. Assim como é direito nosso discordar da escolha que ele fez. Agora, uma vez que o jogo começou, né? Enquanto, bicho, eu sou corintiano. Eu vou. Se o Vitor Pereira for lá e botar um cara que eu não gosto, eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou ficar puto da vida, vou reclamar na arquibancada. Mas depois que o juiz apitou e o jogo começou, eu vou torcer pro Corinthians, meu irmão. Não tem essa. Então, assim, eu estou fazendo campanha. Começou, nós colocamos a nossa posição, prevaleceu outra posição, não é isso que vai me impedir de estar de corpo e alma na campanha do Lula. E aí, Pedro, porra, eu não tenho tido uma convivência com o Alckmin, né? Assim, claro, em reuniões de campanha, em reuniões da coordenação de campanha, encontro ele, né? Agora, eu acho assim, se você olhar o que se conta por aí, né, é que o Alckmin está vivendo um novo momento da vida dele. Tá parecendo um ganso novo no ninho, né, rapaz? Se espalhando. O negócio meio louco. Com o encontro que teve com a esquerda na campanha do Lula. Sensacional. Vamos, Boulos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou bastante a respeito dos 600 mil votos, que é um desafio chegar nessa votação sendo um candidato de esquerda ao parlamento, e falou sobre essa questão de desarticular o Centrão. Como é que você pretende levar para a Câmara projetos e iniciativas do Lula? E eu queria saber o que você quer fazer a respeito do MTST no Poder Legislativo. Eu queria saber um pouco quais propostas do movimento você pretende transformar em pautas, em discussões e, eventualmente, em projetos de lei e iniciativas suas como parlamentar. Pedro, tem duas iniciativas extraordinárias do MTST que o movimento social fez sem a caneta na mão. E que nós queremos transformar em lei para que possa ser feito numa escala muito maior, com a caneta na mão e coordenado pelo Estado, que é a política de moradia popular com gestão dos próprios moradores, ou seja, o mutirão, a autogestão, que é um projeto incrível. Nós levamos o Lula para conhecer o conjunto habitacional que nós fizemos em Santo André. Irmão, nós fizemos com o mesmo dinheiro que as construtoras faziam no Minha Casa Minha Vida tradicional, 39 metros quadrados, nós fizemos 55 metros quadrados. Aqui em Tabuão, nós fizemos 63 metros quadrados com 3 dormitórios, o maior apartamento do Minha Casa Minha Vida do Brasil, com varanda, com elevador, com área social. Por quê? Porque quem se envolveu no processo, quem geriu o processo, quem geriu o projeto desde o início, foi os futuros moradores organizados no movimento social. Então, nós falamos com o Lula e falamos, Lula, olha, daqui para diante isso tem que ser o padrão, né? E o Lula concordou, inclusive gravou um vídeo que viralizou, a direita atacou, dizendo que o MTST vai ser protagonista na política de habitação do governo dele e tal. Então, minha meta... Mas tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Porra, mas tem que ser. Minha meta, isso eu já me comprometi com os meus companheiros de movimento. Na primeira semana de mandato, eu quero protocolar um projeto de lei. Se tiver oportunidade de ser eleito, naturalmente, eu quero protocolar um projeto de lei para um novo programa de habitação no país. Então, isso é sensacional. Isso é pegando a experiência do MTST. E a segunda questão, Pedro, é uma política emergencial de combate à fome que traga a experiência das cozinhas solidárias que o movimento tem feito em todo o Brasil. Porra, nós fizemos mais pelo combate à fome do que o Bolsonaro. No movimento social.
e com vaquinha, com arrecadação das pessoas lá no Apoia-se, na plataforma, doando, para manter 35 cozinhas solidárias. Está chegando agora a 1 milhão de refeições servidas pelo MTST nas 35 cozinhas solidárias em mais de um ano. Seja, aqui em Sergipe tem, inclusive, viu? Tem em Sergipe, em São Cristóvão, né? Uma cozinha. Eu fui na inauguração, Carlito, eu tive na inauguração, uma cozinha muito legal, muito bonita, numa região popular. Eu me lembro no dia que eu fui inaugurar aí, Carlito, cara, o que me chocou era a criançada na fila. Era a criançada, sabe? Então, assim, imagine isso como política pública. Nós estamos elaborando, nossa equipe, assim, está pegando economistas e tal, e falando, ó, quantas cozinhas nós precisamos para poder matar a fome emergencialmente do povo brasileiro. Porque ninguém quer a cozinha como uma política permanente. A gente quer que as pessoas tenham emprego e renda e não precisem de uma cozinha solidária. O que você achou do Lula levar o MST no Jornal Nacional? Na verdade, foi o Jornal Nacional que trouxe o MST, né? Que foi querer cobrar. O tiro saiu pela culatra. O tiro saiu no pé, porque foram falar, você está com o MST e não está com agro. E o Lula explicou aquilo que é o básico. Pô, o MST não é o demônio que os caras pintam, é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Vamos respeitar. Da América Latina, para a gente deixar a informação melhor ainda. Vamos respeitar o pequeno produtor que está lá no assentamento, conquistado com muita luta da reforma agrária, e que está botando comida na nossa mesa, porque se depender do agro exportador, eles estão vendendo para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, para ganhar em dólar. Quem está botando comida na mesa do povo brasileiro é a agricultura familiar. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser dito. Achei importante o Lula ter sido firme nessa questão do Jornal Nacional. Inclusive, sobre essa questão do MST, a gente precisa lembrar que aqui no Pernambuco, por exemplo, no auge da pandemia, várias cestas básicas foram distribuídas gratuitamente pelo movimento dos trabalhadores que lutam pela terra, né? E isso ajudou a matar a fome de muita gente, como você bem lembrou. Eu queria fazer uma observação em relação aos projetos para moradia, Boulos. A gente sabe que no Brasil existe o Estatuto das Cidades, que está em vigor desde 2021, né? Tem mais de 20 anos, mas quase ninguém conhece o Estatuto das Cidades. Inclusive, toda vez que você vai a um debate que fala da desapropriação urbana, fala de IPTU, as pessoas chamam você de invasor, sem saber que você está citando o que está na lei. E agora, no período da pandemia da Covid-19, a gente viu uma frente sendo montada por Polícia Civil, Ministério Público e Vigilância Sanitária e outros órgãos para ver os estabelecimentos que estavam funcionando e descumprindo a lei. Agora que, com um possível mandato de deputado federal, caso se consolide a sua eleição, você tem algum projeto em torno disso, de você juntar uma frente para poder fazer valer o que diz o Estatuto das Cidades? Porque, como você lembrou, em 2020, só no centro de São Paulo tem 40 mil imóveis abandonados e 25 mil pessoas na rua, e que se a lei fosse cumprida, essas pessoas teriam onde morar e o centro de São Paulo não estaria passando pelo que está passando. Você tem algum projeto em torno disso que já está na sua cabeça para consolidar? Eu tenho sim, Carlito. Qual que é o problema? Qual que é o gargalo do Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade diz o seguinte, um imóvel que está abandonado, ocioso, ele deve ser notificado pela prefeitura, e aí a prefeitura dá 1 ano para que o proprietário apresente algum projeto para aquele imóvel abandonado. Se ele não apresentar, começa a incorrer IPTU progressivo sobre aquele imóvel. São 5 anos de IPTU progressivo. Se depois desses 6 anos, o 1 ano de espera, mais os 5 de IPTU progressivo, o proprietário não fizer nada, ele toma desapropriação sanção. Ou seja, a prefeitura pode tomar o terreno para fazer moradia popular. Qual é a questão? O que acontece na maior parte do Brasil é que as prefeituras não notificam. Então, quando ela não notifica, e como a notificação é uma atribuição discricionária da prefeitura, se ela não notifica, não começa a correr o prazo. Então, por isso nós temos o Estatuto da Cidade há 22 anos aprovado, há 21 anos aprovado, e quase não foi aplicada a desapropriação sanção no Brasil e os imóveis continuam abandonados. Nós precisamos fazer uma regulamentação, uma lei complementar ao Estatuto da Cidade, que regulamente e torne obrigatória a notificação pela prefeitura.
A prefeito que não notificar vai estar prevaricando. O Ministério Público vai poder ir em cima do cara e dizer que ele está descumprindo a lei, porque hoje o prefeito faz se quiser. E aí é o seguinte, Carlito, boa parte dos prefeitos, né, sobretudo das cidades maiores, onde tem também mais imóveis ociosos, recebem financiamento da sua campanha do setor imobiliário, das grandes construtoras, das empreiteiras, proprietários de terreno. E aí, meu irmão, como é que fica? Né? Boa parte desses prefeitos estão ali, o secretário dele de urbanismo é ligado aos caras, os vereadores são ligados. Você cria um lobby. Então, tem que ter uma obrigatoriedade da notificação, ela tem que ser compulsória e não opcional aos prefeitos. E eu quero fazer uma lei complementar, estando no Congresso Nacional, para poder tornar isso fato. Sensacional. Tá mutado, Carlito. Acho que o seu microfone. Tá ouvindo agora? Pronto. Agora estamos. Antes de a gente ir para a pauta, que a gente vai falar ainda muito importante aqui sobre a questão dos games também, para incluir o público jovem, e você fez isso muito bem. Eu queria que você falasse sobre a postura do Ciro, Boulos. O que é que você tem achado da postura do Ciro agora na eleição de 2022? E se você acha que depois dessa eleição será a morte política do Ciro Gomes ou se ainda há espaço para arrependimentos? Porque para ressentimento está claro que o Ciro está cheio. Ele virou quinta coluna do Bolsonaro, Boulos? Olha, Pedro, eu não decreto a morte política de ninguém. Eu acho que isso é sempre... Tantas vezes que decretaram a morte política do Lula, né? Sim. E ele vai ser, muito provavelmente, o nosso presidente a partir do ano que vem. Agora, eu acho que o Ciro está cumprindo um papel lamentável nessa eleição. Eu fui aquele que sempre disse para ele, digo aqui, que tem o respeito pela trajetória, tem o respeito pelas posições políticas, é alguém que se colocou no campo progressista, também fez um embate ao Bolsonaro, tem uma visão, um projeto de país de enfrentamento ao neoliberalismo, ao rentismo, isso é importante no nosso campo, né? A gente fazer esse enfrentamento ao capital financeiro. Agora, eu acho que o Ciro se perdeu no personagem, né? Eu acho que o Ciro ele levou a um tal ponto, né, a ideia dele de que ele precisava ser anti-Lula para poder disputar votos do bolsonarismo, de uma classe média bolsonarista arrependida, e por aí vai, que mesmo quando eu acho que ele se deu conta, porque ele é uma pessoa inteligente, de que isso não funcionou e não vai funcionar, ele já não tinha mais caminho de volta. Então, ele acabou ficando refém da própria estratégia dele e teve que ir fugindo para frente. E cada vez mais, quer dizer, quando ele se dedica mais a atacar o Lula do que o Bolsonaro, quando ele começa a contemporizar ou até a acenar para argumentos bolsonaristas de ataque ao Lula, aí, bicho, atravessa o Rubicão, né? Atravessa o Rubicão. Então, eu acho muito, muito ruim. O Ciro pode ser candidato a presidente da República. Não é, o problema dele não é ser candidato a presidente da República, que seja. Eu fui candidato a presidente da República em 2018 e sem chances de ganhar a eleição para apresentar um projeto. Eu acho legítimo que se faça isso. Agora, é preciso manter o mínimo de coerência política, é preciso perceber o que está em jogo no Brasil hoje. E o que está em jogo no Brasil hoje é uma disputa entre democracia e barbárie, simples assim. Boulos, antes da gente perguntar aquele assunto, Carlito, você esteve na posse do Gabriel Boric no Chile. Eu ia te perguntar, a que você acha que foi a derrota dessa constituinte que supera finalmente... Teve também no segundo turno, se não me engano, não foi, Boulos? Eu tive, na verdade, no dia da eleição dele. Junto com o Juliano, não foi isso? Foi no dia da eleição, é verdade. E a que você acha que deve essa derrota da Constituinte? Você acha que o Chile consegue reverter essa situação? E você concorda com o Boric que a gente precisa de uma articulação da América Latina para acabar com o Bolsonaro? Ele falou isso para Time. Eu concordo plenamente com o Boric em relação a isso. Mas isso eu espero que a gente, daqui a 27 dias, resolva essa parada. Agora, acho que ali a situação é complexa, né? Porque o Boric ganhou a eleição presidencial
na esteira de um conjunto de mobilizações históricas, as maiores mobilizações da história do Chile, e que foram não só contra o governo do Piñera, mas contra a Constituição do Pinochet, né? Agora, isso não se traduziu no Senado e na Câmara. O Boric não tem maioria em nenhuma das casas legislativas. Então, desde o princípio, ele ganhou a eleição. Que é um problema que a gente está correndo risco aqui, né, Boulos? Precisa eleger. É um risco que se tem. É um risco que se tem. E aí, assim, você teve uma ofensiva para tentar paralisar e imobilizar o governo Boric, que é brutal. Que ela veio das casas legislativas, que ela veio de boa parte da imprensa chilena, que ela veio do poder econômico. A Constituinte elaborada no Chile ela é inovadora. Aliás, foi a primeira Assembleia Constituinte da história da humanidade com maioria de mulheres, né? Então, e as pautas, ao contrário do que se disse, não eram simplesmente pautas, as pautas feministas, as pautas indígenas, né, as pautas de diversidade, embora essas pautas estivessem presentes no texto da Constituição, pautas econômicas fortíssimas. Essa Constituinte que foi elaborada acabava, por exemplo, com a previdência, a capitalização da previdência privada, que botou os idosos do Chile, né, no semáforo pedindo esmola. Então, assim, era uma pauta econômica que enfrentava grandes interesses. E, por isso, ela enfrentou uma resistência brutal. Inclusive, li muitos artigos e conversei com companheiros e companheiras no Chile, que a onda de fake news assim foi brutal. Foi muito forte, e a esquerda chilena não estava preparada, na verdade, para reagir à onda de mentiras que foi elaboradas, foram feitas em torno da Constituinte. O fato é que se perdeu, né? E uma vez que se perdeu, agora vai ter que se buscar uma solução que vai ter que ser negociada com o parlamento chileno. Né? E essa solução negociada entre o Boric e o parlamento chileno vai precisar de uma nova rodada de pressão da sociedade civil, de mobilização, para que ela não seja muito recuada, né? Dificilmente nós vamos conseguir resgatar o texto da Constituinte, que foi derrotado agora no plebiscito, mas também não dá para fazer uma Constituição Pinochet com algum puxadinho. Nós vamos ter que derrotar a Constituição do Pinochet. E para isso... Light. Não dá para ser Pinochet Light, Pinochet Gourmet, né? Então, vai precisar ter um processo de mobilização da sociedade, das mesmas forças vivas que ocuparam as ruas de Santiago e de todo o Chile nos anos anteriores. Pedro, minha última pergunta aqui para o Boulos, você vai fazer aquela pergunta especial que a gente vai colocar no finalzinho. A gente vê essa situação agora envolvendo lá a Cristina Kirchner, o atentado contra ela, Boulos, envolvendo um brasileiro radicalizado, né, por parte da extrema-direita também da Argentina. A gente viu o Antônio Kester, que foi o candidato que concorreu com o Gabriel Boric no Chile, também se radicalizando. Inclusive, ele era considerado o Bolsonaro do chileno. E lá na Argentina, a gente tem o Javier Milei, que inclusive fala absurdos com frequência. O próprio brasileiro, né, o Fernando Andrés Sabag, era um admirador do Javier Milei. Você acha que essa situação da Cristina Kirchner é um alerta para que o Brasil abra os olhos para duas coisas? Primeiro, o risco que o presidente Lula corre, risco real. E segundo, que a extrema-direita não morreu, como muita gente imagina, que está morrendo com as sucessivas derrotas que têm acontecido na América Latina? Eu tenho total acordo com você, Carlito. Tenho total acordo. Esse atentado contra a Cristina serve para nos lembrar de que os pitbulls estão soltos. Sim, eu espero, e nós vamos fazer de tudo para derrotar o Bolsonaro esse ano nas eleições de outubro. Agora, derrotar o Bolsonaro não significa acabar com o bolsonarismo. Essa é uma outra etapa, essa é uma outra batalha, muito mais difícil, mais longa. Isso não se resolve numa eleição. O Bolsonaro, queiramos ou não, teve a capacidade de organizar um movimento de extrema-direita no Brasil, como sequer a ditadura militar organizou um movimento de massa de extrema-direita, né? De disputa ideológica, de disputa cultural na sociedade. Quem chegou mais perto disso foi a ação integralista, né? Lá no tempo do Getúlio Vargas. Então, veja,
Nós estamos diante de uma articulação subterrânea com os seus próprios canais de comunicação, com as suas teorias da conspiração, com a sua identidade ideológica. O Bolsonaro organizou os porões do Brasil. Sempre teve gente racista, sempre teve amante da ditadura, sempre teve gente com cabeça fascista no Brasil. Só que essa turma nunca tinha se organizado politicamente de forma unitária. O Bolsonaro deu voz, vez e organização para essa turma. Isso não se desfaz de uma hora para outra. Nós vamos ter uma grande batalha. E o mesmo vale para o movimento de extrema-direita em outros países da América Latina, liderados por essas figuras tão grotescas quanto o Bolsonaro, né? Então, nós temos temos que ter a consciência que o nosso desafio não termina no dia 2 de outubro. Nós temos que derrotar o Bolsonaro agora e trabalhar para derrotar o bolsonarismo após, o que significa mobilização, o que significa organização, o que significa batalha cultural no país. Não dá para a gente ser ingênuo e achar que a derrota do Bolsonaro devolve todos os ratos para os porões. Não, eles vão continuar andando em praça pública. Boulos, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, né, Carlito? Já, e eu vou entrar num assunto que, para mim, me interessa bastante. Vou contar também uma história aqui para a galera. Que o Boulos fez muito bem em 2020 também, né? Criando algumas temáticas em cima dessa pauta. Exatamente. Eu sou jornalista de tecnologia há bastante tempo, inclusive já trabalhei na Globo, fui um dos fundadores do site de tecnologia deles, que é o Tech Tudo. E desde maio, Boulos, eu fui convidado pelo Instituto Lula, junto com alguns pesquisadores, para a gente elaborar uma cartilha. São 30 pessoas envolvidas, 13 assinam esse documento. A gente entregou para o Lula no dia 17 de agosto. O nome da cartilha é do Comitê Lula Play, a cartilha Lula Play. Propostas do setor de games para o governo Lula e Alckmin. A gente entregou em mãos para o Lula no dia 17 e são 13 pessoas que assinam essa cartilha, entre desenvolvedores de jogos, pesquisadores, tem até o candidato a deputado, que é o Gustavo Mendes. Tem aqui muitas pessoas envolvidas. A gente queria, Boulos, pensar um pouco a pauta de tecnologia, a pauta de inovação de games, que muitos dos bolsonaristas eles se apropriam bastante dessa pauta. Eles usam ela, inclusive, como estratégia política. A gente vê eles radicalizando a juventude, radicalizando as pessoas que são desse setor técnico. Eu vou citar um exemplo. O maior jogador de Counter-Strike do Brasil, que é o Fallen, ele ligou para o Jair Bolsonaro em 2019 e anunciou agora, poucos dias depois que a gente entregou a cartilha, que ele está financiando a campanha do Kim Kataguiri, do MBL, para a Câmara dos Deputados. E aí eu tenho duas perguntas, Boulos. Como é que você vê essa pauta de tecnologia e inovação em games? Se você vai aceitar receber a cartilha Lula Play, eu estou conversando com a sua assessoria na próxima quarta, a gente está tentando ver se vai ser presencial ou digital. E o que você acha dessa iniciativa da gente levar... Se for na próxima quarta-noite, eu já estou em São Paulo, viu, Pedro? Pior que é de manhã, Carlito. Acho que não vai rolar você junto, mas se você estiver aí em São Paulo, vamos junto para lá. O que você acha a respeito da gente entregar uma proposta para o Lula? Eu estou tentando me aproximar do Fernando Haddad e conversando com você e com outros candidatos a deputado. O que você acha desse contexto todo e dessa articulação que a gente está tendo? Eu não tenho pretensão política, não quero ser candidato, não tenho nada a respeito disso. Eu sou um jornalista que cobre o setor. E eu acho que está faltando também os especialistas se posicionarem nesse setor, né, Boulos? Claro, Pedro. Bom, primeiro parabenizar, cara, pela iniciativa, porque de fato, e aqui não foi só o Bolsonaro, a extrema-direita ela tem colonizado a pauta game, o público game internacionalmente. O primeiro a fazer isso foi o Donald Trump nos Estados Unidos, né? Em torno da agenda dos gamers e tal. E aí ele fez parte da segmentação dele de rede social para montar os grupos fiéis, e o Bolsonaro seguiu isso aqui no Brasil. E a pauta game não é da direita. Isso é um absurdo, né? Articular a pauta gamer com a direita. Não faz o menor sentido. O Bolsonaro deu um gesto demagógico na redução de impostos, isenção tributária e tal, para
gamers e com isso tentando cativar esse público. Eu acho que tem que ter um projeto. Eu não sou um conhecedor do assunto, mas justamente por isso tenho toda a abertura e disposição. Nós vamos fazer a entrega da cartilha. Aliás, eu espero que possa ser presencialmente. Acho que é sempre melhor do que fazer virtualmente. Vamos viabilizar esse encontro para receber a pauta, e já te dou meu compromisso de antemão, porque eu acho que é uma pauta justa, legítima. Nós estamos falando de um setor econômico também, nós estamos falando de geração de emprego e renda, nós estamos falando de investimento em tecnologia da informação, né? É o que o Brasil precisa para sair dessa crise, né? Nós vamos precisar de um investimento público na área de ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, né? Nós vamos precisar ter esse compromisso, porque é daí que sai uma geração de emprego mais qualificado, porque é daí também que sai a saída para problemas de longo prazo do nosso país, como uma economia totalmente refém do setor primário. Então, tenho total compromisso com isso. E vamos marcar. Eu, podendo ser eleito deputado federal, você pode ter certeza que o nosso mandato vamos buscar construir juntos e com outros também os projetos de lei que contemplem, né, essa pauta. E te digo, inclusive, que o Carlito lembrou na eleição passada, onde eu joguei Among Us, né, nós vamos jogar de novo, e dessa vez tem o jogo do Celtinha. Não sei se vocês... Que é um joguinho do skate também, que chamava você de radical. Não, agora vamos pegar os dois. Vamos pegar os dois, peraí. No nosso time está uma disputa de quem faz mais ponto, né? Então, no jogo do Celtinha, que é o Celtinha, é como se fosse um enduro, e o Celtinha para chegar até Brasília, né? Então é bem divertido estar lá no Guilherme Boulos. Eu tenho que tirar o chapéu para sua equipe, viu, Boulos? Porque, puta merda, a criatividade vai além às vezes. Olha o joguinho. Cara. É esse aí. E é tunado, né? O Celtinha ainda lá. Olha lá. Vou botar aqui na tela o jogo para vocês, só para dar uma olhadinha, ó. Aqui, ó, ele carrega em flash, dá para vocês jogarem. Carrega rapidinho, ó. Celtinha para Brasília. É isso aí. Já gostei. É sensacional. É um enduro mesmo, né? Ó, colocando aqui, ó. E aí, o que é legal, você tem que ir botando a gasolina tá cara pra caramba no jogo. Você tem que botar assim na capa. Pô, que legal, cara. E no pedágio, é uma pergunta política para você passar no pedágio. É divertidíssimo. É muito bom. Aí tem que desviar dos barbeiros. Continua ali a propaganda do Haddad, Boulos? Ali para governador? Tem propaganda do Haddad, do Lula, minha, da Ediane Maria. Aparece os outdoor lá na estrada. Pô, Boulos, que legal. Para a gente finalizar aqui, Boulos, eu queria pedir a você que mandasse uma mensagem para os candidatos do PSOL aqui em Sergipe, em especial. A gente tem alguns nomes, mas eu vou citar só alguns aqui que acredito que você já conheça, né? Com o professor Irã, que recentemente deixou o Partido dos Trabalhadores, Irã Barbosa, e veio para o PSOL. Isso, deputado estadual, um nome importantíssimo para o Partido do PSOL. Inclusive, eu fico feliz que vocês tenham trazido ele para o PSOL. A Linda Brasil, que foi a primeira mulher trans eleita vereadora em Aracaju, inclusive foi a mais votada da história da política em Aracaju. É uma votação expressiva da Linda, né? Sim, a Sônia Meire, que é professora também, o Henrique Clay, que é candidata a senador, e a Niuli, que é candidata a governo do estado, ou seja, a única candidata mulher, inclusive, na eleição de 2022 aqui em Sergipe. Queria que você mandasse um recado para esses colegas de partido seu, o que é que vocês desejam aprender nesse pleito? Não, Calito, quero desejar muita sorte, muita força para meus companheiros e companheiras do pessoal de Sergipe, né? O Henrique Clay, que inclusive está saindo muito bem nas pesquisas para o Senado agora. Eu acho que o pessoal vai ampliar a sua bancada, né? Você citou alguns nomes aí que são expressivos, que são competitivos, tem outros tantos na nossa chapa, e que eu acho que o pessoal tem a oportunidade de eleger. Já temos o Irã, né, eleger um segundo nome também para a Assembleia Legislativa do Sergipe, quem sabe eleger um nome para a Câmara Federal pelo Estado de Sergipe, o Henrique Clay se fortalecendo na disputa ao Senado, a Niuli na disputa para o governo do Estado. Enfim, eu acho que o pessoal do Sergipe vai fazer bonito, né?
Quero mandar um abraço para toda a militância do pessoal de Sergipe, para a militância do MTST, que tem a Cozinha Solidária em São Cristóvão, tem as ocupações também em Aracaju, e dizer que esse ano é nosso, gente. Esse ano vai ser duro, a gente sabe das dificuldades, mas nós vamos chegar e vamos conseguir uma grande vitória para acabar com esse Boulos, o presidente Lula, no dia que a gente foi fazer a visita lá a ele, eu fui convidado para participar de um evento em abril, ele falou a nossa frase aqui do canal, né, no final do papo lá, eu pedi para ele repetir, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Eu queria pedir a você que repetisse também, para a gente encerrar nosso papo de hoje com essa frase célebre que tem data marcada para acabar se tudo correr como a gente imagina. Mas, com certeza, Carlito, e com toda a convicção. Gente, presta atenção, cabeça vazia é a oficina do Bolsonaro. Sai dessa. Vamos que vamos. É isso. É isso aí, Boulos. Obrigado, Boulos. Vida longa e próspera, galera. Vida longa e próspera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, porque essa live é gravada. Vocês estão e a gente não respondeu o superchat de vocês hoje, por isso deixamos para revelar no final, para não estragar a surpresa. É isso, queridos. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Carlito, valeu, Pedro. Tamo junto. Obrigado, Boulos. Até mais. Até semana.